Nessa videoaula nós vamos estudar os detalhes a respeito do que são parâmetros e também, numa próxima videoaula, vamos falar a respeito da passagem de parâmetros. Os parâmetros são utilizados no envio e recebimento de dados que são transferidos para as funções e para os procedimentos. Uma coisa que nós podemos fazer a partir de agora, nos momentos em que surgir o termo subalgoritmos, como nós já estudamos o que são funções e procedimentos, nós podemos também generalizar dessa forma. Subalgoritmos são funções e procedimentos. Então, o ideal é que sempre nós pensemos mais em funções e procedimentos, não tão especificamente em subalgoritmos. Evidentemente, o termo subalgoritmo ele está vinculado mais a pseudocódigo, mas é uma abstração que nós temos que fazer, porque no momento em que nós olhamos um algoritmo, nós temos que identificar quando se trata de uma função e quando se trata de um procedimento. Os parâmetros são um assunto bastante interessante e muito importante no contexto de algoritmos e programação de computadores. E, logicamente, requer uma atenção mais especial, uma atenção mais aprimorada da sua parte. Por quê? Porque a abstração, ou seja, é o mecanismo de como isso funciona, é a chave para a compreensão desse assunto. Então, vamos começar relembrando e definindo o que são parâmetros. Apesar de nós estarmos falando bastante a respeito, mas é interessante nós sempre fixarmos, mesmo com uma certa redundância, mas relembrarmos de cada detalhe. Então, o que são parâmetros? São canais pelos quais dados são transferidos pelo algoritmo chamador a um subalgoritmo e vice-versa, ou seja, é bidirecional. Aqui, inclusive, está aquele termo subalgoritmo que eu falei, para sintetizar a definição, mas quando nós falamos subalgoritmo, significa que podem ser funções e podem ser procedimentos. Então, esses canais, na realidade, são dados. Na realidade, são dados que são transferidos do programa que está chamando a execução de uma função procedimento e vice-versa. Dessa forma que as coisas ocorrem. Vamos classificar agora os parâmetros. Até então, nós tratamos os parâmetros de uma forma bem genérica, mas existe uma certa distinção de um determinado tipo de parâmetro em relação ao outro, ou seja, essa distinção está mais relacionada à própria posição onde eles são declarados ou são definidos. Então, o que nós temos? Nós temos uns parâmetros que são chamados de parâmetros formais. Existe até um macete para que nós lembremos quem são os parâmetros formais. Então, são as variáveis que são utilizadas na definição, formalização, ou seja, existe um certo vínculo até de palavras, formalização com formais, da função ou procedimento. E aqui está um exemplo que deixa bem claro isso. Então, nós temos aqui uma função, o nome dessa função é quadrado, um exemplo que já foi bastante utilizado. Observem aqui, entre parênteses, nós temos quem? Os parâmetros. Então, esses parâmetros aqui são os parâmetros formais. Aqui é um exemplo com apenas um, mas evidentemente poderiam ter mais. E sempre lembrando, o que nós temos aqui entre parâmetros, na realidade são variáveis, exatamente como aquelas que nós estudamos anteriormente em algoritmos 1 e temos estudados aqui. É uma variável como qualquer outra, de acordo com um determinado tipo. Então, o que aparece entre parênteses no momento em que você declara ou define uma função, então esses são os parâmetros ditos como formais, porque formalizam um procedimento, uma função. Mas nós temos agora aqueles parâmetros que são utilizados no momento da execução, no momento da chamada da função ou procedimento, que são os parâmetros reais. Um parêntese, esses reais não tem nada a ver com o tipo de dado, apenas é o nome, é o real do ponto de vista que é aquele parâmetro que faz a chamada. Então, por quê? São aqueles que substituem os parâmetros formais quando dá chamada a uma função ou procedimento. Então, exemplo, eu vou chamar, vou pedir a execução da minha função quadrado, aí ela vai ser atribuído o valor y. Então, y recebe quadrado. De que número eu quero o quadrado? Aqui é uma variável num. Poderia ser uma constante numérica, um 5, um 6, uma outra variável. Mas o que eu quero dizer com relação ao parâmetro real? Esse elemento que aparece entre parênteses no momento da chamada de uma função ou procedimento, que é dito parâmetro real.
Nós vamos ver que existe uma importância muito grande nesse sentido, ou seja, dessa distinção de quem é parâmetro formal, de quem é parâmetro real, para compreender um assunto que vai ser de uma próxima videoaula, que seriam as passagens de parâmetros. Então, a passagem de parâmetros está vinculado à compreensão do que é um parâmetro formal e do que é um parâmetro real. Pois bem, até então, em todos os exemplos que vocês executaram, a passagem de parâmetros era bastante automática, ou seja, vocês faziam de forma direta, colocavam entre parênteses o parâmetro e por isso simplesmente obtinham o resultado de uma operação ou não, de uma função ou procedimento. Porém, existem duas situações bem distintas com relação à passagem de parâmetros. Vamos novamente, mesmo sendo redundante, relembrar o que é a passagem de parâmetros. É o mecanismo de transmitir valores para as funções dos procedimentos com o objetivo de serem processados. Então, essa é a principal função. Conforme eu falei, isso já foi feito várias vezes, né? Mas é importante relembrar por quê? Porque existem duas formas de passar parâmetros. Existe uma chamada por valor ou por cópia, existe uma chamada por referência. E é bastante significativa a diferença, no caso dessas duas modalidades, não do ponto de vista da definição da função procedimento ou até com relação à forma com que você escreve o programa, mas a grande diferença está na execução, ou seja, após a execução de um determinado programa que tenha um tipo de passagem de parâmetro ou outro. Em função dessa característica, vamos deixar esse assunto para uma próxima videoaula, onde explico com detalhes a vocês isso. Ok, pessoal? Até a próxima aula.